Olá, coleiras e coleiros! Estamos de volta com o nosso Cola na História. E para não dizer que não falei de flores, continuamos falando sobre um dos períodos mais nebulosos de nossa história, a ditadura civil-militar brasileira. Nesse episódio, falaremos sobre a transição do primeiro para o segundo general ditador, Costa e Silva. Isso mesmo, Brasil. E para iluminar esse período sombrio e nebuloso, já está comigo ele, o ensolarado, brilhante, nosso Cristal Swarovski, o tio velho do bem. Vem, vamos embora, Chico Araripe. Rapaz, Cristal Swarovski, rapaz. É isso, Bronze, meu camarada. Nesse episódio falaremos de Costa e Silva, o segundo general ditador, o cara que inaugura o período mais violento da ditadura, os chamados Anos de Chumbo, decretando o mais autoritário dos atos, cara, o AI-5. Mas que também foi o mais curto dos governos, porque o cara, adivinha, brother, o cara morreu. Ah, coitado. Morri! Debochado pra caramba, né, rapaz? Então, meu camarada, sem perder tempo, solta a vinheta, Bronze. Chicão, no nosso último episódio falamos sobre o governo Castelo Branco e a escalada do autoritarismo que entre 64 e 67 foi sufocando as liberdades que ainda existiam no pós-golpe. Como é que foi a transição de Castelo para esse segundo general ditador, o Costa e Silva, que havia sido ministro da Guerra de Castelo? Pois é, meu camarada Bronze, isso demonstra mais uma vez o que falamos no último episódio, que a linha, se é que ela existiu, que separava a chamada linha dura, da qual Costa e Silva era o principal representante, e os moderados de Castelo Branco, era muito tênue, né, cara? E as medidas do Castelo, bem como a escolha do Costa e Silva, mesmo com uma forte disputa entre os militares por sua indicação à sucessão, comprovam isso. Os mais radicais, cara, defensores de medidas mais repressivas, foram ganhando espaço ao longo do governo Castelo, à medida que a oposição e a própria população reagia ao fim da democracia. Desta forma, meu camarada, ia prevalecendo a indicação do general, que na visão dos mais radicais, coturnos, né, não hesitaria em impor maiores restrições à democracia. Aí o Castelo cresceu, meu camarada. Melhor, o Costa e Silva cresceu no governo Castelo. Nas costas do Castelo ele cresceu. Você falou que houve resistência de diversos setores contra essa escalada autoritária no governo Castelo Branco. E que isso justificou a indicação do tio velho, que era como Costa e Silva era conhecido entre os militares. Não é você, que é o nosso tio velho do bem, Chicão. A presidente, fala um pouquinho aí dessa resistência e quais setores se manifestaram contra a ditadura naquele momento. Rapaz, imagina, apelidado de tio velho pelos próprios militares, imagina como deveria ser legal o cara, né, cara, o Costa e Silva. Mas voltando, meu camarada, diversos setores se surgiram, né, assim, se levantaram contra a ditadura militar ainda no governo Castelo. O setor político, por exemplo, viu nascer em 66 a Frente Ampla, meu camarada, grupo que incrivelmente foi articulado pelo Carlos Lacerda do Corvo. Tá lembrado dele, meu camarada? O traído, né, cara, pelos militares. Ele pretendia se unir, cara, aos seus antigos opositores, veja só, cara, o Juscelino Kubitschek e o Jango. Ambos estavam no exílio, né? O JK em Portugal e o Jango no Uruguai. O objetivo da Frente Ampla, cara, era a defesa do retorno da democracia. Mas apesar do lançamento de manifesto escrito por Lacerda, Jango e JK, o grupo não foi à frente, meu camarada. Não foi à frente. Ampla. Tudo muito boa essa piada, hein? Foi o roteirista. Pois é. E não foi mesmo, camarada. Abandonada, inclusive, por políticos da oposição reunidos no MDB, ou seja, do Congresso, né, aquela oposição permitida do Congresso. Houve também no período, cara, o surgimento dos primeiros grupos de guerrilha armada no Brasil que se manifestaram em torno de Leonel Brizola e Carlos Marighella. Esses grupos reuniam principalmente militares caçados pelo golpe militar de 64 e estudantes. Aliás, meu camarada, os estudantes, depois da violência inicial, voltaram também a se articular
mesmo que clandestinamente, em torno da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Setores da Igreja Católica, se opondo à violência ditatorial, também se organizaram na oposição, destacando-se como principal articulador e nome da Igreja Católica contra a ditadura, o arcebispo de Olinda e Recife, o Dom Helder Câmara, um baluarte aí da luta pela democracia no Brasil durante os anos de ditadura. Legal, que bom. E sobre o Marighella, lançou um filme aí recentemente sobre esse ator, né, Chicão, da política nacional. É verdade, meu camarada. Um nome importantíssimo de resistência contra a ditadura militar e que nesses tempos é bom a gente lembrar. Fica a dica aí para assistir o filme, né? Isso aí. Mas lembrando ao pessoal que a gente vai ter um episódio só para falar sobre isso, né, Chicão? É verdade, meu camarada. É isso aí, Bronze. Em 1966 ainda houve o episódio nebuloso da bomba no aeroporto de Recife, Atentado que aparentemente seria endereçado para matar o Costa e Silva, que estava programado para desembarcar nesse aeroporto, o aeroporto de Guararapes, lá em Recife, Ele buscava apoio para sua candidatura à presidência da República. Lá estavam esperando pelo presidente, ou pelo futuro presidente, ainda candidato, dezenas de pessoas no saguão do aeroporto. Mas o Costa e Silva, cara, incrivelmente mudou o seu trajeto não passando pelo aeroporto. Mesmo assim, meu velho, a bomba explodiu e matou o almirante Nelson Gomes e o jornalista Edson Guedes. Nenhum grupo da luta armada naquele período, cara, assumiu o atentado. E hoje, o que se estabelece nas pesquisas historiográficas é que a bomba foi articulada, tramada pelos próprios militares para justificar medidas mais autoritárias, ou seja, colocar a culpa na oposição para justificar o aumento do autoritarismo. A velha fake news, a velha e eficiente tática, Uhum. Mas as artes também marcavam presença na resistência, claro, Os artistas ali, cada vez mais engajados na sua arte. Olha a música que tá tocando aí, meu camarada, disparada, interpretada pelo Jair Rodrigues. E é verdade, cara, as artes também se colocavam contra o autoritarismo. Os festivais de MPB, por exemplo, que surgiram nas emissoras de televisão, lançaram e potencializaram nomes da música popular brasileira como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Elza Soares, Geraldo Vandré, Taiguara, o próprio Jair Rodrigues, Elis Regina e tantos outros caras que serviam as suas vozes interpretando essas canções, e essas canções serviam como uma espécie de rede de recados contra a ditadura e ajudavam a mobilizar a juventude estudantil. Música engajada, meu camarada, era a alma naquela altura do campeonato, cara? Surgia assim a música popular brasileira. Disparado foi, junto com a banda de Chico Buarque, as vencedoras do festival de 1966, meu camarada. Entendi. Então esse clima de resistência ajudou a crescer ainda mais, o discurso radical e esses setores que acabaram por conseguir emplacar o nome do Costa e Silva como o segundo presidente militar. O cara concorreu também como candidato único, Assim é fácil, em eleições indiretas, isto é, apenas o Congresso votou, e teve como vice o político civil Pedro Aleixo. O tio velho, então, assumiu a presidência em janeiro de 1967 e já tratou de desarticular, de tirar do governo todos os nomes ligados a Castelo Branco. O cara fez uma limpeza, cara. Todos os ministros do Castelo, inclusive os da equipe econômica que fizeram PAEG, o Otávio Gouveia de Bulhões e o Roberto Campos, foram cortados, sendo nomeados os novos ministros do Planejamento a cargo do Hélio Beltrão e da Fazenda a cargo do Delfim Neto, tido como uma estrela no campo da economia. Juntos, cara, esses dois economistas aí, aproveitando os bons ventos da economia mundial e os ajustes feitos pelo PAEG, tocaram a economia do país, abrindo as portas para o investimento estrangeiro, estatais, aliando isso tudo ao arroxo salarial dos trabalhadores. Dessa forma, cara, os caras obtiveram altos índices de crescimento econômico naquilo que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro aqui no país entre os anos de 1967 e 68 até mais ou menos 1973. Durante esse período, cara, o Brasil bateu recorde de crescimento, mas o custo foi bastante alto para a população. Principalmente para a classe trabalhadora, Chicão? Que em 1968 realizou uma série de greves operárias, mesmo na ditadura. Pois é, mesmo com o autoritarismo, cara. Essas greves aconteceram em Osasco, na Grande São Paulo, e em Contagem, na região da Grande Belo Horizonte. Nas duas,
ruas, milhares de operários cruzaram os braços exigindo aumento salarial. Na greve de Osasco, por exemplo, os trabalhadores tiveram o apoio de setores estudantis e a greve assumiu um caráter de oposição política. Claro que o governo lançou mão de um forte aparelho repressivo, baixando o cacete, prendendo os caras que estavam participando do movimento. Mas mesmo assim, o movimento não acabou, né? E as manifestações contra o governo, naquele momento, estavam no mais incrível nível em 1968, né? Aliás, que ano esse de 1968, né, Bronze? É verdade, meu camarada. 1968 não foi um ano qualquer. Foi um ano que, como disse Zuanir Ventura, o ano que não acabou. Um ano de grandes agitações pelo mundo, nos Estados Unidos as manifestações contra a guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis dos negros, que inclusive resultou no assassinato de Martin Luther King, a luta feminista. Na França, as manifestações operárias e estudantis que balançaram o governo de Charles de Gaulle, o surgimento da contracultura, do movimento hippie, que buscava revolucionar todas as formas de comportamento em busca da liberação sexual, da afirmação da mulher. Tudo isso, né, Chicão, embalado pelo som dos Beatles, Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, que teve muita influência no Brasil, principalmente na juventude, claro, né? Sem dúvida nenhuma, cara. Diversos movimentos de contestação ao status quo, né? Aqui no Brasil, cara, os estudantes se organizavam em luta e um grande potencializador dessas manifestações foi a morte do estudante Edson Luiz, né? Assassinado em uma manifestação pacífica dos estudantes contra a qualidade da comida servida a eles, né, no restaurante Calabouço em março de 1968. Nesse episódio, a polícia invadiu o local, atirando, olha só, pra variar, né, cara? Soltando o dedo. Largando prego. E o estudante o Edson Luiz acabou falecendo no restaurante. Só que a sua morte, cara, e o posterior enterro com missa na Candelária, uma igreja aqui muito importante aqui na cidade do Rio de Janeiro, mobilizou a opinião pública não só aqui da cidade, mas todo o Brasil, e reuniu milhares de pessoas com apoio de instituições como a Igreja Católica, a OAB, artistas, intelectuais, e acabaram por desencadear em grandes protestos contra a ditadura. O ponto culminante desses protestos, né, estudantis, foi a famosa passeata dos 100 mil, realizada aqui no centro do Rio de Janeiro em junho de 1968. Famosa essa passeata. Assim. Verdade, meu camarada. Um marco, né? O clima estava esquentando, a ditadura reprimindo e prendendo as articulações de oposição, né, Chicão? Tem mais episódios desses? Tem sim, meu camarada. Num desses episódios repressivos, o governo reprimiu o Congresso Clandestino na UNE, que estava sendo realizado em 1968 numa cidade do interior de São Paulo, né, chamada Ibiúna. Nesse episódio, houve a prisão de milhares de estudantes. No outro polo da repressão, o governo se mantinha contra a luta armada. Surgia naquele momento a guerrilha urbana liderada pelo Carlos Marighella e as ações de grupos armados. Surgiu assim a ALN de Marighella, o MR8, a Vanguarda Popular, que executavam ações de assaltos a bancos e o espetacular assalto do trem pagador em São Paulo, gerando grandes expropriações em nome da Revolução. Uma bomba também explodiu no consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Tudo isso, cara, eram ações da luta armada que, a partir de 67, 68, aumentavam as suas ações contra o governo. E o contrário também, né, Chicão? Porque conforme ia aumentando essas ações de resistência, o governo também ia ficando mais convencido, né, de que era preciso agir também com maior violência para conter esses atos. Movimento estudantil, greves operárias, luta armada na cidade e no campo, a arte engajada, enfim, tudo isso. É verdade, Bronze. E o pretexto para agir com mais violência, cara, veio com um discurso pronunciado pelo deputado do MDB da Guanabara, Márcio Moreira Alves, no Congresso, na qual ele sugeria, veja só, cara, ao povo brasileiro boicotar a parada militar de 7 de setembro. E além disso, cara, que as esposas dos oficiais se negassem a namorar os maridos envolvidos em casos de violência, cara. Veja só, velho. Apoiado! Greve de sexo. E greve contra a parada militar, velho. Que é uma medida bastante eficiente.
mas é uma besteira, né, Chicão? Você chega a ser ingênuo, né? Porque o que realmente fez os militares endurecerem ali o regime foram todos esses atos, né, que nós falamos. Uma besteira pra gente, cara, porque os milicos não pensavam assim. O discurso do deputado, cara, passou batido pelo grande público, pela imprensa, teve o texto distribuído entre os quartéis militares e tido como uma grande ofensa à caserna, aos militares, aos coturnos engraxados, né? Os ministros militares requereram ao STF a abertura de um processo criminal contra o deputado Márcio Moreira Alves. Mas para isso, o Congresso, segundo as regras da Constituição de 67, inclusive a Constituição aprovada pelos próprios militares, precisava aprovar o fim da imunidade parlamentar. Incrivelmente, meu camarada, mesmo diante de uma ditadura, com o Congresso dividido em apenas 2 partidos e com a plena pressão dos governos militares, o Congresso simplesmente negou-se a suspender as garantias dos deputados. A proposta do governo, então, meu camarada, foi recusada. Aí, parceiro. Aí, amigão, o tio velho não gostou nada disso, né? Menos de 24 horas depois da derrota do governo no Congresso, já estava tudo preparadinho lá, com certeza. Em 13 de dezembro de 1968, o governo baixou o AI-5, o mais temido dos atos institucionais. Uma sexta-feira 13, né, Chicão? Verdade, meu camarada. Muito importante aí para os nossos alunos ficar ligado no que estabelecia o AI-5, né? O mais importante desses atos, o mais violento desses atos institucionais. E aí a ditadura, que era uma ditadura envergonhada, passava a ser uma ditadura escancarada, né, Chicão? É isso, meu camarada. Então vamos aos pontos do AI-5 aí. Pega o sino aí, Bronze. Tá na mão. Em primeiro lugar, o aumento do poder presidencial, que voltava a ter direito de caçar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos e fechar o Congresso, como aliás foi feito naquele momento, meu camarada. Estabelecimento do fim do habeas corpus para acusados de crimes contra a segurança nacional, a economia ou a sociedade. Lembrando que o habeas corpus é um instrumento jurídico que permite libertar o preso se ele não tiver totais provas contra eles, né? Censura prévia aos meios de comunicação. Poder de intervenção federal nos estados e municípios. Ou seja, cara, pelo AI-5, o presidente da República ele tinha poderes supremos, né, cara, em todas as esferas de comando. Todas essas medidas extremamente autoritárias, cara, abriram caminho para a violência descabida dos setores militares, principalmente os mais subalternos e radicais, a agir livremente, usando a tortura como meio de intimidação, controle e método operante do governo. Ou seja, liberou geral, meu camarada. Poxa vida, o AI-5 foi o único dos atos que não tinham validade, mas na prática ele durou até 1979. Mas, Chicão, por que usar um conjunto de medidas tão violento num período em que o governo militar experimentava um excelente momento da economia e que conseguia também, de certa forma, controlar opositores como a Frente Ampla? Por que isso, Chicão? Essa é uma boa questão, Bronze, que muitos estudiosos do assunto, especialistas em ditadura civil-militar brasileira, nos explicam que, naquele momento, tanta oposição que radicalizava as suas ações através da luta armada, entendiam que a ditadura não cederia às oposições negociadas, né, ou pacíficas, e por isso era preciso derrubá-las pela ação das armas. E do outro lado, os militares, que também entendiam que a ditadura total liquidaria os grupos guerrilheiros. Resumindo, o radicalismo, cara, foi a tendência de ambos os lados, e o AI-5 era a cobertura legal que permitiu o governo agir de forma sórdida, prendendo, torturando e exilando seus opositores. O fato é que, mesmo com a edição do AI-5, a luta armada aumentou as suas ações a partir de 69 e que esse ato corresponde, como já dissemos, um golpe sobre o golpe de 1964, já que não havia mais dúvidas quanto aos rumos de que os militares pretendiam impor ao país, ou seja, violência sobre violência, cara. Isso aí, coleiras e coleiros, vamos chegando aí ao final desse episódio sobre Costa e Silva. Sai daqui, episódio! Que período horroroso, Chico. Terminando com esse baixo astral aí, né, cara? Terminando com esse triste episódio da vida política brasileira, a decretação do AI-5. Mas vamos terminar também com aquele canto lindo de Geraldo Vandré, caminhando e cantando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, né, Chicão? É isso, meu camarada. Resistir é preciso. E reexistir mais preciso ainda.
E você, então, que tá seguindo a gente, lembra de tudo que a gente tá fazendo. Agora a gente tá cheio de passeio também, né? Você que mora no Rio de Janeiro, tá vindo visitar a cidade maravilhosa, pode se juntar a nós. Tem também o nosso Apoia-se. Apoia a gente. Só procurar na descrição do episódio, tem aí todas as informações que vocês precisam, nossos testes rápidos. Chicão, vambora. Esperar não é saber. Quem sabe... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, Bronze. E no próximo episódio vamos tratar de economia do próximo governo, né, meu camarada? Valeu, galera. Abraço, goleiras, goleiros. Tamo juntos.